Olá, meus amores e minhas amoras, muito bem-vindos a mais um vídeo. Muita luz e muita paz para o coração de vocês. Eu vou iniciar esse vídeo cantando uma musiquinha para vocês. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Mas quando João Bosco fala no dragão do mar, ele está fazendo uma referência e uma reverência ao Chico da Matilde e aos feitos que fizeram com que o Ceará fosse conhecido como a Terra da Luz. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, foi um trabalhador do mar que participou do processo de libertação dos escravizados do Ceará e por isso ficou conhecido como o Dragão do Mar. O pai era o pescador Manuel do Nascimento e a mãe uma rendeira, Matilde Maria da Conceição. Com 8 anos de idade ele ficou órfão de pai e foi a partir daí que ele ficou conhecido como Chico da Matilde, a mãe dele. Mas ela não tinha condições de cuidar dos filhos e aí ela conseguiu um emprego para ele como garoto de recados em um navio. Então, bem pequenininho, o Chico passou a conviver com os trabalhadores do mar e com o tráfico negreiro. Bom, mas como é que estava o Brasil nesse período da infância do Chico? A base da economia brasileira era o trabalho de escravizados e o governo imperial estava dominado por uma elite latifundiária e escravista. Mas já estava rolando no mundo inteiro um debate sobre a necessidade de abolir a escravidão. O Brasil vivia a Lei Feijó, que proibia o tráfico negreiro, uma teoria não aplicada na prática. E na Europa, a gente tinha toda uma discussão do liberalismo, que faz com que a discussão sobre o tráfico negreiro ganhe um caráter humanitário. Não estava sendo pensado junto com condições dignas de vida para o ex-escravizado. Em 1850 foi implantada a Lei Eusébio de Queiroz, novamente a proibição do tráfico negreiro, agora na teoria e na prática. O café está em alta, a produção e o consumo crescendo a olhos vistos, ao mesmo tempo uma escassez do trabalhador escravizado. E todo mundo sabia, a escravidão estava com seus dias contados. Alguns pensavam assim, a gente acaba com o tráfico negreiro e acabamos com a escravidão, certo? Errado. Quando se acaba com o tráfico atlântico, se intensifica o tráfico interno de escravizados, o Sudeste precisa de mão de obra. O Nordeste vai virar um grande polo exportador de escravizados. Mas, gente, a escravidão está sendo extinta no mundo. A resistência à escravidão é cada vez maior. O Brasil extinguiu o tráfico negreiro, mas o escravizado daqui, ele está vivendo uma segunda diáspora. A primeira foi quando ele veio da África para o território brasileiro. Ele largou toda a vida dele lá. Foi trazido, forçado para cá. Mas ele foi se reconstituindo, construindo famílias, laços afetivos e agora de novo. Os laços afetivos dele estão sendo novamente quebrados porque ele será vendido para o Sudeste. Mas e o Chico da Matilde? Gente, o Chico, ele era de uma família humilde. Ele aprendeu o ofício de pescador, virou um jangadeiro, mas jangadeiro era uma profissão destinada a homens negros e pobres, do mesmo jeito que o Chico era. Neste trabalho do mar, ele conheceu muita gente, ele tinha noções de inglês, de alemão e se tornou muito conhecido. E do mesmo jeito que a maioria dos jangadeiros daquela região, ele não tinha suas próprias jangadas, porque essa profissão era um trabalho terceirizado e, portanto, mal remunerado. Mas o mar era a vida do Chico. Ele fazia muitas viagens e tinha contato com muitos traficantes de escravizados. E ele presencia as barbáries que eram praticadas e ele vai ficando cada vez mais inconformado com tanta violência. Ele vai para Fortaleza, se casa, compra as jangadas dele
e é chamado para fazer atividade de prático. Uma atividade arriscada, feita por pessoas que conheciam a geografia da região e, portanto, um profissional melhor remunerado e muito reconhecido. Em 1871 foi decretada a Lei do Ventre Livre. E se vocês não sabem o que é essa lei, bora dar uma procuradinha aí para ver o que é. Mas o que eu quero falar dessa lei são duas coisinhas que normalmente a gente não sabe. Primeiro, todo escravizado passou a ter o direito de comprar a sua alforria, mesmo que o seu dono não quisesse dar a alforria. E outra coisa importante, existia uma proibição de separar as famílias. Nós vamos ter também, em 1877, uma grande seca no Ceará. Os grandes fazendeiros passam a não ter mais condições de sustentar os escravizados e começam a vendê-los em larga escala para o Sudeste. O turno é assim, ó. A situação que era muito ruim virou uma grande tragédia. Imaginem vocês, aquele grande grupo de escravizados circulando pelas ruas, escoltados pelos traficantes. Eles vão com os olhos marejados de lágrimas, porque eles estão largando o pouco que eles construíram na região em que eles estavam, em busca de um destino que eles nem sabiam qual era. Gente, isso está rolando ao mesmo tempo que tem aquelas ideias do caráter humanitário da abolição da escravidão. Eu estou falando para vocês de uma mudança de mentalidade junto à população livre, que só agora começou a perceber que isso não estava certo, não era justo, não era humanitário. Surgem no Ceará diversas sociedades abolicionistas. Mas eles são movimentos reformistas a partir de uma dobradinha: abolição e república com trabalho assalariado. Em 1881, Pedro Arthur de Vasconcelos sugeriu que os jangadeiros poderiam ajudar. A proposta foi levada ao líder dos jangadeiros, José Napoleão, que era um escravizado de ganho. E aí foi assim, ó. No dia seguinte, o navio Espírito Santo iria embarcar trazendo diversos escravizados. Os comerciantes chegaram com seus cativos e, estranho, não tinha nenhum jangadeiro. Eles estavam de braços cruzados. Os jangadeiros não vão embarcar nenhum cativo. Mas por que precisa das jangadas? É assim, ó. O acesso de passageiros aos navios que ficavam no mar era feito pelas jangadas. Sem esse transporte, não dava para o passageiro chegar até o navio. E aí os jangadeiros dizem não vamos embarcar os cativos. E o povo apoia. Os comerciantes pensam assim: as autoridades vão ajudar a gente, vai descer a pancada nesse povo, certo? As autoridades não reprimiram o movimento da forma que os comerciantes esperavam. Beleza, o movimento deu certo! Aí, a Sociedade dos Abolicionistas chega e fala para o José Napoleão: cola com a gente, cara! Vem fazer parte do movimento junto com a gente! Ele fala: não, eu tô velho. Fala com o Chico da Matilde, ele é mais novo. E aí sim, ele é mais interessante para esse movimento. Eles vão falar com o Chico fala assim: cara, eu tenho um emprego público. Se eu ajudar vocês, eu perco meu emprego. Eu apoio, deixo as minhas jangadas à disposição, mas a liderança não. Porém, todavia, contudo, em agosto, ele assumiu a liderança do movimento e esteve à frente da segunda greve dos trabalhadores do Porto. No dia 30 de agosto de 1831, um militar queria ir para Belém com 2 escravizadas. Aí, galera! Os jangadeiros, os abolicionistas e a população, eles se uniram para impedir esse transporte. O Chico e o José Napoleão tinham uma estratégia. Eles iam e tiravam todas as pedras da calçada. A charrete foi chegando e emperrou. Eles cercaram a charrete junto com a população, pegaram as escravizadas e libertaram elas. Aí o presidente da província falou assim: ah não, né? Aí já é demais, vocês estão abusando. E demitiu todos os que tinham cargos públicos, incluindo o Chico da Matilde. E é nesse contexto que ele passa a ser um destaque, uma referência. Um homem negro, pobre, trabalhador do mar, demitido do seu emprego por defender a abolição da escravidão. E a casa dele passou a servir
de esconderijo para os escravizados que vinham do interior. O José do Patrocínio, ele foi até o Ceará, se encontrou com Chico e falou: cara, que coisa bacana, tamo junto! Redenção aboliu a escravidão em 1883. Depois Fortaleza. E o movimento foi se espalhando, foi generalizando. E aí, no dia 25 de março de 1884, 4.000 pessoas ocuparam a praça para comemorar a abolição na província do Ceará. Mas peraí, uma lei provincial pode desobedecer à Constituição? Não pode. Na prática, não é uma lei, é uma aclamação, resultado de uma grande campanha. Mas tem uma coisinha aí nessa história que a gente não pode deixar de falar. Não teve transformação econômica, porque a escravidão no Ceará era residual, muito pequena. E o mais importante, não teve um projeto de incorporação do ex-escravizado no mercado de trabalho. Faz a abolição. Mas o que fazer com o ex-escravizado? Ele continua na casa, passa a viver como agregado, trocando o seu trabalho a troco de casa e comida. Mas a ideia que se passou é que existia aqui no Brasil um reduto de liberdade. E o Ceará se torna a terra da luz. Que quando um escravizado entrasse no Ceará, ele se tornaria um homem livre. Grande engano. Quando ele entrava no Ceará, o chefe de polícia o caçava, o prendia e o mandava de volta para o estado onde ainda existia escravidão. E os negros continuavam impedidos até mesmo de andar em praça pública. Então, que abolição é esta? Aboliu-se a escravidão, mas a bolha do racismo ficou maior e mais forte. Mas a glória do Estado foi grande, com destaque nacional e internacional, notícias em jornal. E os emancipadores tomaram a glória para si. O Chico também foi muito reverenciado. Foi recebido na corte no Rio de Janeiro. Curiosos e repórteres queriam conhecer o Chico da Matilde. Mas como é recorrente, ele não se beneficiou da mesma forma que os abolicionistas brancos. A fama dele não foi traduzida nem em riqueza e muito menos em cargos políticos. Mas o espírito de luta, ele se manteve no Dragão do Mar. 20 anos depois, ele liderou outra greve, agora muito diferente. Ele era contra o recrutamento forçado de homens pobres e negros para o serviço militar. E ele não teve o apoio nem da elite e muito menos do governador anteriormente abolicionista. Era uma greve de um povo pobre e preto. Foram muitos os feridos e os mutilados. E foi aí que ele reforçou o seu interesse pelas classes populares e sua consciência da discriminação racial. Ele não fazia parte da elite intelectualizada. Ele era um homem do povo e tudo bem, ele estava contente com isso. Quando a abolição foi decretada em todo o país, o Dragão do Mar sustentava sua mulher e 6 filhos adotivos da pesca de suas 2 jangadas. Enquanto a elite política se beneficiou da abolição, o acesso do Chico a esse novo grupo foi muito limitado. Ele não teve os mesmos benefícios que seus colegas brancos. Ele lutou como um dragão, defendendo aquilo que ele acreditava. É por pessoas iguais a ele, famosas ou não, que nós conquistamos nossas pequenas porções de liberdade e que tentamos caminhar para um país e um mundo melhor. Glória a todas as lutas inglórias que, através da nossa história, não esquecemos jamais. Gratidão pela sua presença aqui neste vídeo comigo. Muita luz e muita paz para o coração de todos vocês. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!